Bom, então vamos começar hoje falando da frequência Schumann, da definição. Eu vou explicar para vocês que, na verdade, os conceitos, porque quando a gente vai explicar conceito, a gente precisa ir numa fonte confiável, né? Não adianta ir numa fonte do YouTube, porque as pessoas, às vezes, escutam o que a outra falou, e aí fica replicando, que às vezes é uma coisa que não é nem real. Então, por mais que eu vou falar coisas aqui para vocês que é um pouco, vamos dizer assim, fosfórico, eu gosto de ter um pouco não, totalmente, os meus pés no chão, minha cabeça está nas estrelas, mas o pé tem que estar no chão, porque senão a gente foge muito da realidade, né? E também falar para vocês que não é porque, né, eu sei que vocês duas já são minha paciente, ela já está me conhecendo agora, mas assim, não é porque eu estou falando tudo isso para vocês, que eu vou ensinar algumas dicas, algumas coisas que vocês podem fazer, que vocês vão deixar de tomar medicamento de vocês. O objetivo do da integrativa não é retirar nada, e nem da medicina chinesa, é você complementar. Então, tudo que for ajudar, ótimo, né? Então, a gente não pode tirar nada. Então, falando da ressonância Schumann, que está todo mundo aí, está essa polêmica, na verdade, ninguém sabe direito o que é a ressonância Schumann, entendeu? Porque o que acontece? A ressonância Schumann, o que ela é? É uma medida, vamos dizer assim, como se fosse várias harmônicas, que começa em média de 7 e vai até 60, mas as mais conhecidas é de 7 até 32, 33, 34, tá? Então, essas ressonâncias, elas são em hertz. A ressonância muda os hertz? Não, não muda. Aí, tela azul para vocês, né? Como não muda? Mas o pessoal não está anunciando 51, 60, 190? Então, isso aí é outra coisa que já já eu vou mostrar para vocês. Então, a ressonância Schumann, ela fica entre a nossa atmosfera, aqui, né, entre a Terra e até mais ou menos ali na tela, que depois vocês vão ter, e aí depois vocês dão uma olhadinha, é a ionosfera. Tá? Então, ela vai acontecer nessa parte aqui, isso é muito importante. E aí vocês vão falar, mas essa frequência Schumann, ela vem da onde? Como é que ela se forma? São dos raios. Então, no dia que tem raio, essa frequência, ela vai ser alterada. Entendeu? Então, não é que ela surge do nada. São os raios que provocam isso. Até aqui na definição eu coloquei aqui, tá? Enfim, então, para a gente, de vez, tirar essa parte, essa confusão, que o que mostra na leitura não é a frequência, porque ela tem, a frequência Schumann, ela tem as harmônicas. Peraí, deixa eu passar aqui do lado. Ó, até aqui, né, eu tinha que ter passado o raio aqui para fixar bem, para representar que, na verdade, a frequência Schumann, ela é excitada e estimulada pelos raios, né? Não, então, na verdade, são as harmônicas. Olha aqui, 7,83, a primeira harmônica, é a fundamental que eles falam, né? Aí tem a primeira harmônica, que é 14,1, aí depois tem a 20,3, a 26, 32, e elas podem chegar até 60 Hz. A gente está falando de Hz. Então, é como se tivesse uma sinfonia tocando aqui no planeta Terra. Aí eu vou causar um triplex na cabeça de vocês. Mas como é que a gente não escuta isso? Porque a gente deveria escutar. Acontece que o ouvido humano, ele só consegue escutar acima de 20 Hz e até no máximo 20 mil Hz, que é os 20K. Passou disso, a gente já não escuta mais, nem para baixo, nem acima, tá? Só que eu não tenho aqui para vocês, depois eu vou gravar só para mostrar isso para vocês. Vocês não vão conseguir escutar 100 Hz, 200 Hz, se não estiver com fone de ouvido, porque é muito baixa a frequência. Então, frequências baixas não é audível, só com fone de ouvido, tá? Porque aí tem uma coisa que são os hertz e tem uma coisa que é a intensidade, que é o que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, eu já falei, né, das frequências baixas, as ondas eletromagnéticas, elas não são audíveis. E já pensou, a gente está dormindo e fica aquele barulhão? Embora, vamos dar uma pausa,
Às vezes, eu já cheguei a gravar. Eu estou parada na minha casa e eu começo a escutar um barulho do nada. Aí, como a gente mora aqui em Santos, a gente está no Porto, a gente pensa, é barulho do Porto. Caramba, às vezes é 2 horas da manhã, aí vocês vão perguntar, o que você está fazendo acordado? Às vezes é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquele barulhão, e você fala, uai, mas de onde vem esse barulho? Pode ser a frequência Schumann, porque aqui no Brasil, na verdade, no Brasil e no mundo, ninguém sabe quanto que está na real a frequência Schumann. Só um lugar disponibiliza essa frequência para a gente poder saber. Se a gente fica, porque a gente está aqui no Ocidente, e esse medidor é lá no Oriente, que é na Rússia. Então, é meio complicado isso. Eu já falei. Aí, isso aqui são... Porque, assim, eles utilizam vários tipos de medições. Essa é uma medição de ressonância Schumann, é ultrassônica. Então, é um aparelho que eles têm, cada um tem o seu aparelho, e aí o grande problema é que o que falam é que a localização onde está esse aparelho, por exemplo, a gente está falando em som, hertz a gente fala de som. Se passar um carro, se passar uma moto, se tiver uma explosão, aí já a medida já não funciona ali. Então, por isso que o certo é esse aparelho está no alto. Só que, veja bem, o alto, às vezes, não vai refletir a real de quanto está ali no meio dos prédios, né? Tem lugar que tem muito prédio, nas casas, que não tem tanta natureza, então não sabemos o impacto. Aí vocês vão dizer assim para mim, Fernanda, mas e como é que a gente vai saber isso? Por enquanto, os aparelhos, eles não conseguem fazer essa medida. Então, tem todo esse problema. Aí a gente tem que fazer o quê? Tem que ver o que a gente está sentindo para poder se basear se é aquilo mesmo, né? Aí, como eu já falei que a frequência Schumann, ela se altera quando tem raio, então, os antigos, aí vocês vão lembrar, né? Ela é mais nova, né? A minha avó, ela tinha pavor de raio. Ela dizia que o raio fazia mal, que era perigoso e a gente ficava doente. Elas já sentiam toda a alteração e elas não sabiam explicar o porquê que elas estavam sentindo aquilo. A gente está falando em começo, né, 1920, 30, né, minha avó é de 1908, então imagina, né, ela era daquela época que ela cobriu o espelho com medo do raio refletir e ela morrer, né, era nesse nível. Então, naquela época não tinha essas medidas, isso é coisa... Isso, tudo que era metálico, ela cobria, ela guardava, ela ficava apavorada, porque isso foi uma coisa que foi passando. Ela dizia, eu me sinto mal quando vai chover, eu sinto dor no meu joelho, não sei o quê. Aí a gente tirava o sarro, falava, Vava, não é possível, né? Pelo amor de Deus. Então a gente até ficava com ela com medo dessas sensações. Ela tinha dor de cabeça, a pressão dela aumentava, e a gente falava, gente, não sei. Já era isso. Exatamente, só que as pessoas não sabiam explicar isso tudo. Então, ó, aqui eu só coloquei uma legendinha para ver. Quando está em azul, ela está com uma baixa intensidade, tá? Quando ela está verde, vamos dizer que ela está no normal, e quando ela está em branco, é que o negócio está muito alto. Pena que aquele desenho eu ia colocar e eu acabei esquecendo. Esse que está no celular, que aí foi que estava muito, que é o brancão, tá? Aí agora é que eu vou explicar para vocês o que é. Na verdade, não é hertz. Isso que está depois eu passo para vocês. Vocês vão ver aí. Deixa eu ver, mostrar na gravação, mas depois eu vou ver se está enquadrado lá, Paula. Porque o certo a gente abriu o Instagram para mostrar, né? Mas, ó, o branco... Hã? Tá dando para ver? Então, esse branco significa que a intensidade estava alta, os picos, né? E quando a gente fala de frequência, a gente fala de onda. Aí existem vários tipos de onda, tem onda senoidal, onda quadrada, onda triangular, dente de serra, invertido, ruído branco, então tem várias coisas, tá? Então, o que acontece? Quando o raio vem, às vezes até um pouco antes dele vir, ele começa a dar as suas descargas, esses picos vão lá em cima. E como... Lembra que eu mostrei aqui para vocês? Peraí. Aqui a camada da Terra. Então, ó, nesse primeiro desenho, até que eu coloquei aqui, ó, vocês viram que tem um círculo e tem esses raios. A frequência Schumann fica presa aqui na nossa atmosfera.
entendeu? Então, ela não vem e sai rapidamente, ela tem um tempo que ela fica ali, depois do raio, o que antecede e o depois, tá? Então, esses picos que eu estou mostrando, nesse caso aqui, chegou a 16 nanotesla, e ontem, lá na Rússia, chegou a 51 nanotesla. Isso aí mexe muito, porque a gente está acostumado, é como se, na verdade, a gente estivesse tocando uma música. A música está ali tocando, lá, 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 ó, aumentou. Então, o pico vai lá para cima. Isso não faz bem para a nossa saúde, sabe? O nosso corpo, ele não está preparado para essas oscilações, quer dizer, até a página 2, né? Porque sempre teve raio, só que as pessoas não tinham conhecimento, né? Vocês viram que eu citei da minha avó, aquela coisa toda. Então, esse observatório, né, como eu falei para vocês, nós temos um problema, porque, assim, existe observatório em vários locais. Esse, como eu falei, ele está na Rússia, e nós estamos no Brasil. Então, ele está lá no Oriente, e nós estamos aqui no Ocidente. Então, lá, a ressonância Schumann está 51 nanotesla. Aqui a gente não sabe. Pode estar até maior. Pode estar maior. Porque a América, né, na América do Sul, nos Estados Unidos que tem, eu não achei nada aqui no Brasil, pode ser que tenha, mas eu não sei se tem, e se tem, eles não divulgam, como eu falei para vocês. O único local que divulga é na Rússia. Então, é válido lá na Rússia, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo, que vocês estão vendo ali, que está 190, tá? É 190 nanotesla. E aí vocês viram que estão com um comportamento esquisito? Aí teve gente que falou que isso aí era bug da máquina, aí teve gente que não, que a gente sentiu. Eu lembro desse dia, foi no dia 23, se não me engano, em julho, no dia 2023, 23 de julho, não, foi dia 17 de junho de 2023, ou é junho ou é julho, por aqui eu não vou enxergar. Então, teve esse pico, mas aí é o que eu vou falar de novo para vocês, esse pico foi lá na Rússia. Eu já tive a oportunidade de ir para a China, que eu ganhei uma bolsa lá. E é engraçado que no inverno lá, se você tocar numa coisa metálica, sai faísca. Então, o campo lá é muito alto. Então, de repente, aqui nem é tanto. Pode ser que lá seja maior. Porque tem. Às vezes toca em alguma coisa da choca, Isso, tem isso. Isso mexe. Por isso que fala assim, se você tá. Que nem eu cheguei da China, eu levei, acho que uns 3 dias para eu parar de dar choque. Eu encostava na maçaneta, dava choque, tudo dava choque. Né? O certo seria eu fazer o quê? Ir para a praia, né? Porque eu moro aqui em Santos, ir para a praia e colocar o pé, porque aí aquilo ia equilibrar o campo bioelétrico do meu corpo, né? E eu não fiz isso, eu acabei não fazendo isso, então ainda levou 3 dias pra gente, né? O cabelo fica esquisito, fica meio, né? Assim, ficar com aqueles cabelinhos, né? O frizz, né? Então fica tudo muito esquisito. Então pode ser que lá, se bobear, é maior. Né? Tanto que quando você entra na Ásia, a sensação que você sente é totalmente diferente da sensação que a gente sente aqui no Brasil. Eu vou falar uma coisa para vocês, lá eu me senti mais leve, mais sutilizada. Aqui é um peso muito grande na América, né? Eu não fui na Europa também, você também foi recentemente, então não dá para comparar. Aqui a gente está sempre que parece que eu brinco que tem um caboclo trepado nas nossas costas, né? A gente sente um peso muito grande. Então, provavelmente, aqui, às vezes, pode ser que a ressonância Schumann, né, a intensidade, né, a amplitude, seja abaixo, a gente não sabe. Né? Porque, como eu falei, eles não divulgam, eles só vão divulgar se você fizer uma pesquisa científica. Aí sim, aí eles divulgam para você. Senão, não tem acordo, tá? Porque